Você sabia que na década de 1950, a NASA utilizou o método PERT para gerenciar o ambicioso projeto espacial Apollo, cujo objetivo era levar o ser humano à Lua? Esse método de planejamento de recursos permitiu detalhar as tarefas e calcular os tempos de execução, enfrentando assim os desafios tecnológicos e logísticos do programa Apollo, um dos projetos mais complexos da história da exploração espacial. Nesta nova aula do curso de Gestão de Operações da Edutin Academy, vou falar sobre o planejamento de recursos, abordando seus aspectos fundamentais, métodos, técnicas e importância dentro do contexto da gestão de operações. O planejamento de recursos é um processo estratégico por meio do qual uma organização identifica, organiza e aloca adequadamente os recursos necessários para alcançar seus objetivos e metas. Esses recursos podem incluir tanto elementos tangíveis quanto intangíveis, como capital financeiro, materiais, equipamentos, pessoal, tempo e conhecimento especializado. No contexto da gestão de operações, o planejamento de recursos é especialmente crucial, pois tem como foco garantir que os recursos disponíveis sejam utilizados de forma eficiente e eficaz. O planejamento de recursos abrange vários aspectos fundamentais, como eficiência operacional. Um planejamento adequado de recursos permite que as organizações utilizem seus recursos de maneira otimizada. Isso contribui para melhorar a eficiência das operações, reduzir o tempo de produção e minimizar os custos associados ao uso inadequado dos recursos. Cumprimento de objetivos. Ao identificar e alocar os recursos necessários, garante-se que a organização tenha tudo o que precisa para alcançar suas metas e objetivos operacionais dentro do prazo e com a qualidade esperada. Adaptabilidade. O planejamento de recursos também envolve a previsão e a antecipação de mudanças e desafios futuros. Isso permite que a organização esteja preparada para ajustar seus recursos conforme as demandas do mercado ou situações inesperadas. Tomada de decisões informadas. Com um planejamento sólido, os gestores e responsáveis pelas operações podem tomar decisões mais informadas e estratégicas sobre como alocar recursos e priorizar determinadas atividades ou projetos. Coordenação e colaboração. Um planejamento de recursos bem estruturado promove a colaboração e a coordenação entre os diferentes departamentos, evitando conflitos internos por disputa de recursos e incentivando a sinergia entre as equipes. Redução de riscos. O planejamento de recursos ajuda a identificar possíveis cenários de escassez ou excesso de recursos, permitindo que a organização adote medidas preventivas para mitigar os riscos associados. Melhoria da qualidade do produto ou serviço. Ao contar com os recursos adequados no momento certo, a organização consegue assegurar uma produção mais consistente e um serviço de maior qualidade, atendendo melhor às necessidades do cliente. Existem diferentes métodos e técnicas para o planejamento de recursos, e a escolha deles dependerá da natureza da organização, dos objetivos específicos e do contexto em que forem aplicados. A seguir, descreverei algumas das principais metodologias e técnicas utilizadas no planejamento de recursos. Análise de capacidade. Essa técnica consiste em avaliar a capacidade atual e futura dos recursos, como a capacidade de produção de uma fábrica, a capacidade de armazenamento ou a capacidade de atendimento de uma equipe. Ela permite identificar possíveis gargalos e determinar se é necessário ampliar ou reduzir a capacidade para atender à demanda projetada. Um exemplo seria uma empresa de montagem de computadores que possui uma linha de produção com capacidade para montar 500 computadores por dia. Se a demanda atual for de 400 computadores por dia, a capacidade utilizada será de aproximadamente 80%, ou seja, entre 400 e 500 unidades. Se a demanda futura for projetada em 550 computadores por dia, a empresa poderá enfrentar um problema de capacidade insuficiente e deverá considerar
investir na expansão da sua linha de produção. Programação linear. É uma abordagem matemática utilizada para otimizar a alocação de recursos limitados entre diferentes atividades ou projetos. Serve para maximizar os lucros ou minimizar os custos, considerando restrições e limitações de recursos. Um exemplo disso seria uma empresa de produtos alimentícios que fabrica dois tipos de biscoitos: biscoitos de chocolate e biscoitos de baunilha. Para cada lote de biscoitos de chocolate, são necessários 3 kg de farinha, 2 kg de açúcar e 1 kg de chocolate. Para cada lote de biscoitos de baunilha, são necessários 4 kg de farinha, 3 kg de açúcar e meio quilo de baunilha. Se a empresa dispõe de 100 kg de farinha, 80 kg de açúcar e 15 kg de chocolate e deseja maximizar seus lucros, a programação linear ajudará a determinar a quantidade ideal de cada tipo de biscoito que deve ser produzida para obter o maior benefício possível. Método PERT. É uma técnica de planejamento de projetos que ajuda a estimar a duração do projeto e a sequência das atividades. Permite identificar tarefas críticas que afetam a duração total do projeto e, portanto, onde os recursos devem ser concentrados para garantir o cumprimento dos prazos. Um exemplo disso seria uma empresa de construção que está executando um projeto para construir um edifício comercial. O método PERT envolve identificar todas as tarefas necessárias para concluir o projeto, como escavação, fundação, estrutura, acabamentos e outras etapas. Em seguida, estima-se o tempo necessário para completar cada tarefa e são estabelecidas as dependências entre elas. Dessa forma, é possível calcular o tempo total necessário para determinar a duração do projeto e identificar as tarefas críticas que não podem sofrer atrasos para que o prazo final seja cumprido. Método CPM é semelhante ao PERT. O método do caminho crítico foca na sequência e duração das atividades em um projeto. Ele permite identificar o caminho crítico, que é a sequência de atividades que determina a duração total do projeto. A alocação adequada de recursos às atividades críticas é essencial para evitar atrasos na execução do projeto. Um exemplo disso seria uma empresa de software que está desenvolvendo um novo aplicativo e identificou as tarefas necessárias para concluir o projeto, como design da interface do usuário, desenvolvimento do código, testes, lançamento. Se o desenvolvimento do código for a tarefa mais longa e crítica, qualquer atraso nessa atividade afetará diretamente a duração total do projeto. O método CPM ajudará a empresa a concentrar seus recursos e esforços nas tarefas críticas, para cumprir os prazos de lançamento estabelecidos. Em conclusão, o planejamento de recursos é um elemento essencial na gestão de operações, pois contribui diretamente para a eficiência, a produtividade e a competitividade de uma organização. Com uma alocação adequada de recursos, uma visão estratégica e capacidade de adaptação às mudanças, a organização pode alcançar seus objetivos de forma eficaz e se destacar em um ambiente empresarial dinâmico e competitivo. Aprender não é apenas receber informações, mas também interagir e compartilhar ideias. Na Eduteam Academy, temos uma sessão de perguntas neste vídeo, criada justamente para incentivar essa interação. Convido você a aproveitar essas ferramentas para fazer perguntas, compartilhar suas opiniões, levantar dúvidas e debater o tema. Não hesite em interagir com seus colegas de turma.